Eu sou a Catarina Bisotto e minha dupla é o David Pradel, e a bula que fizemos foi para o medicamento Otoxilodase. Essa é a bula original, cheia de problemas que a gente percebeu depois de todas as etapas de pesquisas que a gente fez anteriormente. Para a nova bula, foram feitas diversas modificações com relação ao formato. A melhor adequação se fez uma folha 4, frente e verso. E embora seja um tamanho maior que o da bula original, foi importante atribuir maiores espaços em branco no documento, considerando que a bula original possui uma mancha de texto muito aglutinada e seu conteúdo ficava muito apertado. Assim, um papel maior se justifica pela maior área de respiro e uma melhora na leiturabilidade. Em termos de gramatura, a gente decidiu ignorar esse fator, já que o aumento de tamanho do papel já resultaria em maiores custos, além de que os maiores problemas da bula já estariam resolvidos. Em termos de uso de cores, usou somente preto e branco e tom de cinza, porque assim economiza e simplifica o documento de uma forma geral, não atribuindo mais cores de forma desnecessária. Foram adicionados também alguns elementos esquemáticos, como as linhas de apoio no cabeçalho, em título e na tabela de composição. Esses elementos também dão suporte na navegação e hierarquia do documento. No grid foi mantido o uso das duas colunas original, já que esse tipo de organização otimiza tanto o uso de espaço do papel quanto a própria leitura, torna mais fácil seu manuseio e a busca por informações. Para definir os valores de margem, medianias e espaçamentos entre as caixas de texto, a gente utilizou dois módulos. Um de 10 por 10 e um de 5 por 5. Esses valores foram escolhidos para padronizar o documento em múltiplos de 5, além de resultarem em bons tamanhos. Assim, foi definido 6 valores. Para as margens laterais e superior, 25, para a margem inferior 30, para a medianiz 10, para o cabeçalho 25, espaço pós-cabeçalho 15 mm. Esses valores de margem foram escolhidos considerando um espaço em branco que favorecia a atratividade e o respiro visual. Para a medianiz, a gente considerou os mesmos aspectos, mas também foi pensada na facilitação da leitura e no devido espaço entre as colunas. Para o cabeçalho, a gente deixou um espaço maior para dar um destaque grande ao título e à figura da farmacêutica, mantendo um espaço posterior coerente com o intuito de não aglutinar a mancha textual. Para a tipografia, escolhemos uma fonte não serifada, tendo em vista que a fonte Times New Roman originalmente utilizada não é muito atrativa nem apropriada. O uso da fonte serifada pesa visualmente. Assim, usamos a família de fontes Source Sans Pro, não tendo um aspecto muito formal, mas também não sendo muito estilizada. Usamos os pesos regular, semi-bold, semi-bold italic e bold. Essa é a hierarquia de forma resumida. O nome do medicamento é em caixa alta, bold 40 pontos, e a composição é em caixa baixa, regular e 14 pontos. Os dois estão no cabeçalho para dar um destaque maior e uma separação melhor do resto do conteúdo. Para o título de seção é usado caixa alta, bold 12 pontos e um fio acima e outro embaixo, de 1 ponto, ocupando toda a largura da coluna e dando uma ênfase de maior hierarquia. Para o resto dos títulos foi usado caixa baixa, bold 11 pontos e meio, e para os subtítulos foi usado caixa baixa, semi-bold e 10 pontos, mesmo tamanho do texto, que ficou em caixa baixa e regular, além de ser suficientemente grande para uma boa leitura. Para as informações complementares e advertências mais relevantes, usamos caixa baixa regular em 10 pontos, além de uma caixa cinza do tamanho da coluna, para destacar mais ainda as informações importantes. Para as informações menos importantes, foi usada caixa baixa em semi-bold italic em 10 pontos, de forma a ainda continuar destacando, mas não atribuindo tanta importância quanto a com caixa cinza. Para as menores hierarquias, tem a tabela de composição, que usa letras em caixa baixa regular de 8 pontos, já que não se trata de uma informação tão relevante. Para o código final, que é um pequeno código da bula logo depois dos dizeres legais, foi usada a letra de 8 pontos, em caixa baixa regular. A tabela da composição do medicamento é o componente da bula mais diferenciado, mas usa as mesmas hierarquias de título e subtítulo, além do texto da composição, que é tanto os ingredientes, de fato, quanto a parte de fora, que são os recipientes. As linhas mais grossas, na borda de cima e de baixo, são de 1 ponto, enquanto que as do meio são de 0,25 pontos, mais fina para estabelecer uma maior relação entre os elementos do meio. Em relação aos espaçamentos, antes de cada título, há um espaço de 3 mm, sendo o espaço entre o título e seu texto de 1 mm, estabelecendo assim uma relação entre título e conteúdo, e separando mais um tópico do outro. Antes de cada subtítulo, há um espaço de 2 mm, sendo menor que o espaço entre tópicos para justamente relacionar esse subtítulo com o texto do próprio tópico onde ele pertence. Antes das informações complementares ou advertências mais importantes, há um espaço de 2 mm maior, exatamente para compensar o tamanho do quadro cinza, que se repete no seu espaço posterior, com 2 mm, que somado com o espaço anterior das informações menos importantes de 1 mm, gera aqueles 3 mm. Para o título da seção de maior hierarquia, se tem 6 mm de espaço anterior, para separar bem e não gerar uma relação de similaridade indevida com o conteúdo anterior. Já o espaço posterior é de 5 mm, menor, para gerar a relação de similaridade com os títulos que seguem. Aqui a gente explica o porquê de destacar mais algumas informações do que outras, com relação às informações complementares ou advertências. Aqui foi importante o destaque na apresentação do produto, qual o seu fim e para quem ele é destinado, uso otológico, uso adulto e pediátrico. Aqui demos destaque para evitar interações entre medicamentos e reforçar a consulta ao médico. Ali em Antes de usar, observe o aspecto do medicamento,
foi uma atenção especial para o aspecto. Depois, ali, não teve muito destaque, uma vez que o destaque acima já chama para a leitura. Depois, o destaque abaixo foi uma importante ressalva. E depois, não muito importante, já que o frasco possui identificação, caso separado. E por último, era uma informação nova, que merecia destaque. Ali, primeiro, após toda a instrução dada, não se faz necessário tanto destaque. E depois, uma informação nova serve de contraponto e merece a atenção do leitor. A informação já foi sugerida antes, não havendo necessidade de maior destaque. E pelo mesmo motivo do item anterior, a sugestão se repete. E aqui resolvemos dar destaque ao número de telefone, visto que se uma pessoa pega a bula, estando nervosa, precisando de ajuda, o número seria uma informação mais relevante. Com relação às dobras, já que a caixa do medicamento é pequena, com 10,5 de altura por 5,2 cm de largura, a bula ficou com 7 dobras, fechadas em forma de sanfona, tendo o cabeçalho como parte inicial da leitura. A dobra vertical ao meio foi pensada para estar entre colunas, assim ela não cortaria o texto, enquanto que a dobra final vertical cortaria somente a largura da margem, sem prejudicar o texto e também para poder caber na caixinha. As outras dobras, apesar de cortarem o texto, não prejudicam a leitura do material, tendo em vista os testes feitos com o documento impresso. Então, o tamanho final ficou com 8 por 5 cm. Coube bem na caixinha e ficaria ao lado do medicamento. O slide mostra como seria essa dobra final, que acabaria tapando a figura da farmacêutica do cabeçalho. E é isso. Essa é a nova bula. Obrigada.